Salve, salve estudante, professor Joãozinho na área. Vamos fazer alguns exercícios referente ao tema de gases ideais. Se você ainda não viu a teoria, volta lá no vídeo, depois vem aqui fazer os exercícios, senão não vai dar certo a sua vida, hein? Vamos lá, US 2019. Considere dois balões infláveis de propaganda fabricados com tecido de poliéster inextensível. E aqui já vem a nossa primeira dica para fazer essa questão. Quando ele diz inextensível, ele quer dizer o seguinte, que esse balãozinho ele não vai variar o seu volume. Então essa letra grega chamada delta significa variação na física, a variação do volume vai ser igual a zero. Continuando a leitura, um dos balões tem iluminação interna feita com uma lâmpada incandescente, que dissipa muita energia por efeito Joule, ou seja, vai ter um aumento de temperatura aqui para com essa lâmpada incandescente. E o outro com uma lâmpada LED de baixa dissipação se comparada à incandescente. Então, a variação de temperatura para a lâmpada incandescente ela é maior do que a variação de temperatura para a lâmpada de LED. Supondo que após inflados com a mesma pressão, então não haverá variação de pressão. Isso aqui é igual a zero. É a mesma coisa que dizer que a pressão é constante. Os balões sejam vedados. Se eles são vedados, isso significa que a variação do número de mols também vai ser zero. Não vai haver nem escapamento e nem incorporação de mol. E não tenham vazamentos, ele ainda foi redundante, é correto afirmar que, após ligadas as iluminações dos dois balões, letra A, o balão com a lâmpada incandescente terá sua pressão interna menor que a do balão com LED. Letra B, as temperaturas nos balões se manterão iguais, tendo em vista que as pressões iniciais eram idênticas. Letra C, o balão com a lâmpada incandescente terá sua temperatura interna menor que a do balão com LED. Letra D, o balão com a lâmpada incandescente terá sua pressão interna maior que a do balão com LED. Bom, eu já anotei tudo que é importante, basta que a gente se lembre agora da equação de Clapeyron, PV igual a nRT. E agora a gente pode perceber o seguinte, já que ele diz no enunciado que o volume é constante, que N é constante, R já é constante por si só, podemos analisar a relação de temperatura com pressão. E a gente vai verificar que elas são grandezas diretamente proporcionais nessa análise. Então, quanto maior a temperatura, maior a pressão. Ou a gente pode também falar que quanto menor a temperatura, menor a pressão. E aí, como ele disse que a variação de temperatura na lâmpada incandescente será maior, podemos escrever o seguinte. Se a variação de temperatura na incandescente é maior do que a de LED, a variação de pressão na incandescente também será maior do que a variação de pressão na lâmpada de LED, nos levando ao gabarito de letra D, quando ele diz que o balão com a lâmpada incandescente terá sua pressão interna maior que a do balão com a de lâmpada de LED. Próxima questão, vamos lá. Homens como Clapeyron, Boyle, Mariotte, Gay-Lussac, Van der Waals, entre outros, desenvolveram importantes estudos envolvendo as propriedades de gases. O comportamento de gases reais se aproxima de gases ideais em condições de baixas pressões, bem como para gases contidos em um grande volume e gases mantidos a altas temperaturas. Veremos isso, inclusive, a justificativa disso na aula futura. Considere que, numa experiência de laboratório, um recipiente de volume V totalmente fechado, contendo 1 mol de um gás ideal, sobre uma pressão de 4 atm, então ele já começou a informar os valores. 1 mol, 4 atm de pressão, é submetido a uma expansão. Expansão significa, entre outras palavras, que a variação do volume ela é positiva. A temperatura constante e igual a de 127 graus Celsius. Cuidado que a gente vai ter que converter isso aqui para Kelvin. E que o comportamento desse gás seja o de um gás ideal, conforme mostra o gráfico. Nesse caso, quando o gás estiver ocupando um volume igual a 32,8 litros, a pressão exercida por ele será, então ele até dá no gráfico aqui o volume de 32,8 e a sua pressão P2 correspondente, que é o que ele quer saber. A gente vai calculá-la agora, sabendo que a constante universal dos gases assume esse valor. Então é basicamente
PV igual a nRT. PV igual a nRT. Substituindo os valores, primeiramente isolando aqui a variável que está sendo pedido para calcular, vamos ter que P é igual a nRT sobre V. Agora a gente substitui os valores. N vai ser de 1 mol, ele disse no enunciado, R vai ser 0,082, vezes a temperatura, que vai ser de 127 mais 273. Com isso, a gente consegue converter para Kelvin. Dividido tudo isso pelo volume de 32,8. Fazendo essa continha, acharemos que o valor da pressão será de exatos 1 atm. E aí a gente se encontra isso no gabarito de letra C. Tranquilinha, passamos para a próxima. O PF 2019, considerando que o volume de um gás ideal é V1 0,5 metros cúbicos na temperatura T1 0 graus Celsius e pressão P1, podemos afirmar que na pressão P2 igual 0,5 P1 e T2 igual a 10 T1, o volume do gás em metro cúbico será. Então veja que é uma transformação. Vamos aplicar PI, VI dividido por NI, TI igual a PF, VF dividido por NF, TF. Se você preferir, pivT/Pvotó. Cuidado, só não se esqueça do N, tá bom, gente? Não sai jogando logo pivT/Pvotó sem a variável N, número de mols, porque de repente você pode errar a questão. Mas vamos lá. Agora a gente vai analisar as variáveis que foram informadas pelo enunciado. Vamos verificar que a pressão inicial, ele diz que vale P1. O volume inicial, ele fala que é de 0,5 metros cúbicos, dividido pelo NI. Veja que, como ele não informa o número de mols, podemos deduzir aqui que não há extravasamento, não há incorporação, não há variação do número de mols. É uma constante. Pelo enunciado, a gente percebe que N é constante. CTE significa constante. Então, a temperatura que ele falou ali, de T1, vai ser de 0 graus Celsius. Aí você coloca 0 aqui, certo? Cuidado, gente, cuidado, não é 0. Olha aqui uma das melhores justificativas para você perceber do porquê a gente não pode colocar 0. Graus Celsius é uma escala. Kelvin, que é a unidade. Escala não é a mesma coisa que unidade. A gente trabalha com unidade no SI. Não é 0 graus Celsius, e sim 0 mais 273, e aqui é a unidade Kelvin. Isso vai ser igual. A pressão PF, que é a pressão P2, ele diz que vale 0,5 da pressão 1, tá aqui no enunciado, vezes o volume V2, que é o que ele quer saber. Então vamos lá, V2, coloquei V2 mesmo, dividido pela temperatura T2, que é lá de novo, ele coloca 10 vezes o valor da temperatura T1. O valor da temperatura T1 é 273, então a gente pode colocar 10 vezes 273. Você até poderia ter colocado T1 aqui e 10T1, verificaria que cancelaria uma coisa com a outra. Então, só para passar a limpo, vamos verificar que 0,5 P1 dividido por 273 é igual a 0,5 P1 vezes V2 dividido por 273. Como eu disse, a gente pode cancelar 273 com 273, esse P1 com esse P1 também vai embora, e agora a gente fica visivelmente com o valor do volume V2, que fazendo essas continhas vai ser de 10 metros cúbicos. E a gente encontra isso na letra D. O ERG 2019. Utilize as informações a seguir para responder as questões. Aí vem um textinho que vai falar sobre novas tecnologias, vai falar sobre alguns gases aqui. E aí vem a questão. Admita que, imediatamente após a colocação do gás argônio, que no caso é o AR, né? O argônio é o AR. Em uma embalagem específica, esse gás assume o comportamento de um gás ideal e apresenta as seguintes características. Então ele falou da pressão, 1 atm, temperatura, 300 Kelvin, e a massa desse gás, de 0,16 gramas. Nestas condições, o volume em mililitros ocupado pelo gás na embalagem será D. Primeira coisa que a gente tem que
verificar é o seguinte. Claro que nós vamos usar PV igual a nRT, PV igual a nRT. No entanto, ele falou no número de mols? Não, ele falou da massa. E a gente lembra que número de mols é a relação da massa sobre a massa molar. Se você se esqueceu disso, volta lá na aula da teoria e depois vem aqui fazer esse exercício. Lembrando que essa massa ela vai ser aqui, no caso, em gramas, e essa massa molar vai ser dada em gramas por mol. Isso tudo está no enunciado. Então, o número de mols desse argônio, vamos colocar aqui, do argônio, será a sua massa de 0,16 gramas dividido pela massa molar, que é de 40 gramas por mol. Esse valorzinho aqui, ele vem na prova da UERJ. Vou até colocar aqui que a massa do argônio vai ser, então, no caso, de 40 gramas por mol. Isso aqui você não precisa saber, isso vem informado na prova da UERJ. É porque não vem aqui informado na questão, mas sim no caput, na capa da questão. Continuando, essa continha aqui vai dar o valor de 4 vezes 10 a menos 3 mol. Ou podemos até chamar isso aqui de 4 milimol. Olha que interessante. Agora sim, em posse desse valor, podemos aplicar PV igual a nRT. Então vamos ter PV igual a nRT. A pressão ele disse que é de 1 atm. O volume é o que ele quer saber, então V. N a gente encontrou como sendo 4 vezes 10 elevado a menos 3. O valor de R também foi informado no caput da questão, na capa da questão, vale 0,08. E aí vem atm vezes litro dividido por mol Kelvin. Então vamos colocar o valor de 0,08 vezes 300, porque é o valor da temperatura em Kelvin. Então esse volume V será de 0,096 litros. Como ele pediu em mililitros, vamos ter o valor de 96 mililitros. Gabarito, letra A de amor. Última questão dessa lista de exercícios é a AR 2018. O gráfico que melhor representa a expansão de uma amostra de gás ideal à pressão constante é: considere 1. A temperatura T dada em Kelvin K e 2. V igual ao volume. Então veja que nas alternativas A, B, C e D, o gráfico, todos esses gráficos são de volume por temperatura e ele está analisando uma expansão. A variação do volume é positiva, ela cresce de uma amostra de gás ideal e a pressão constante. Então P é constante. E aí quando a gente analisa por PV igual a nRT, se a pressão ela é uma constante, se isso aqui é constante, N assumindo como constante também porque ele não mencionou nenhuma variação do número de mols, R já é constante por si só, nós temos a relação de V com T, que é justamente o que a questão pede para a gente analisar. Veja que nós podemos então verificar que V, se aumentar o valor de V, vai aumentar o valor da temperatura. Ou podemos também analisar que se o volume diminuir, a temperatura diminuirá também proporcionalmente. Então, V, volume, T, temperatura, são grandezas diretamente proporcionais. O que acontece num, acontece no outro também. E como ele está pedindo uma expansão, a gente tem que analisar um gráfico em que o volume aumente, conforme também se aumente a temperatura. Nesse caso, é o destaque em azul que eu fiz. Se o volume aumentar, a temperatura tem que aumentar, que é o que a gente analisa de cara na letra A. O volume está aumentando cada vez mais e a temperatura também está aumentando cada vez mais. Se a gente pegar esse valorzinho aqui de temperatura, veremos que tem um valor correspondente para volume. Se a gente pegar um valor de temperatura maior, veremos que tem um valor de volume maior também. Então, enquanto a temperatura aumenta, o volume também aumenta. Olha o que a letra B diz. A letra B ela também relaciona V, volume, T, temperatura de maneira diretamente proporcionais. No entanto, esse caso aqui da letra B está analisando uma compressão. O que significa uma compressão? Que a variação do volume será negativa, ou seja, o volume final ele vai ser menor do que o volume inicial. Ele pediu uma expansão. Letra C. Na letra C a gente verifica o seguinte, que a uma temperatura pequenina, o volume é grandão, gente.
Veja que uma temperatura de 0 aqui corresponde a um volume grande. Isso está indo numa direção errada do que a gente está propondo aqui num modelo de um gás ideal. Então, essa letra C aqui não representa um gás ideal, porque no gás ideal, se o volume aumentar, a temperatura aumenta, ou se o volume diminuir, a temperatura diminui. Aqui a gente verifica o contrário, que quanto maior um, menor o outro, e não é assim que acontece para um gás ideal. Por último, na letra D, a gente verifica que o volume fica constante, ou seja, a variação do volume igual a 0, ou a gente pode descrever que V igual a CTE constante. Então, gabarito letra A mesmo. Vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Valeu, valeu. Fui!